Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcos de Moraes e esses são os arquivos digitais do Marcos. Hoje é dia 12 de abril de 2026 e eu vou falar nesse vídeo com relação a um problema que eu tenho sofrido praticamente a minha vida inteira, que diz respeito à criação de enredos falsos. Então, existem determinadas pessoas que têm o hábito, constituíram verdadeiras equipes ou quadrilhas ou máfias, se você preferir dizer dessa forma. Então, quando eu digo você, estou me referindo a quem está assistindo o vídeo, ou seja, ao internauta, de uma maneira geral, se isso chegar ao conhecimento de alguém. Então, o que eles fazem? Eles criam narrativas falsas, eles constroem, eles envolvem a vítima em um sistema em que a reboque dela, da sua vontade, isso não importa, eles forçam uma situação falsa sobre a vítima, de tal forma que vai dar a entender para outras pessoas que está acontecendo coisas que não estão acontecendo, ou seja, eles simulam realidades que não existem. Eu vou dar então alguns exemplos de coisas que já aconteceram. Quando eu morava no sul de Minas, aconteceu então uma situação que determinadas pessoas foram a uma delegacia de polícia comandadas por um determinado cidadão que tinha sido meu sócio e esse cidadão queria me prejudicar, ele queria construir um enredo falso, e o que ele faz é isso, ele vive da criação desses enredos falsos. E ele então disse, essas pessoas orquestradas, comandadas por ele, disseram na delegacia que determinados fatos criminosos haviam acontecido, e imputaram a mim a prática daqueles fatos, e a delegacia, após 2 anos de investigação, concluiu que não tinha acontecido absolutamente nada, que eles estavam inventando, chegaram à verdade, eles foram confrontados com a verdade, tiveram que então dizer a verdade e foram processados por denunciação caluniosa e houve, inclusive, condenação. Numa outra situação, na minha cidade natal, houve a abertura de empresas que cometeram crimes, que cometeram golpes na praça contra a população, e isso foi amplamente divulgado pela televisão, pela Rede Globo, por outras emissoras também, provavelmente, por jornais da época, os principais jornais e rádios. E foi, então, um crime amplamente divulgado, e quem aparecia como responsável por esses crimes teria sido a minha pessoa, teria sido eu. Então, eu era apresentado como sócio daquelas empresas, como responsável, como proprietário por aquelas empresas. A delegacia instaurou, então, investigação, instaurou inquérito para apurar, e depois, então, de uma longa, uma extensiva investigação, eles descobriram que eu não tinha absolutamente nada a ver com aquilo, e que aquelas práticas eram devidas a uma terceira pessoa, e essa pessoa, no meu modo de entender, de ver, ela não tinha como ela ter praticado aquilo, porque ela não tinha acesso, ela nem me conhecia, ela não tinha acesso aos meus dados, aos meus documentos, ela não tinha cópia dos meus documentos, ela não poderia ter aberto firma no meu nome. E, no entanto, quem tinha todo esse material era o meu ex-sócio e que estava acostumado a praticar atos desse tipo, de praticar atos em que ele move pessoas para a criação de narrativas falsas. Houve no passado um escritório em Juiz de Fora que ficou notabilizado exatamente pela prática desses atos, e o escritório pertencia a esse meu ex-sócio. Mais recentemente, existem enredos falsos constantemente sendo criados. Por exemplo, tem um vídeo aqui no canal que eu trato de uma compra da Shopee que eu fiz e que eu tenho inclusive as imagens mostrando o que aconteceu. E aquilo ali claramente foi a criação de um enredo falso, de uma narrativa falsa. Numa outra compra da Shopee, eu já havia feito dezenas e dezenas e dezenas de compras e nunca tinha acontecido isso. O entregador me pedia que assinasse o recebimento da mercadoria. Eu estava gravando, tinha o vídeo, enviei para a Shopee se desculpou comigo e em seguida disse que já tinha localizado o entregador e estava tomando as providências devidas. Então eu não sei o que aconteceu depois. Esse foi... Para que eles queriam esse documento? Isso era um enredo falso que seria criado. Eles queriam minha assinatura ali em alguma coisa. Instalaram um telefone em Brasília e no meu CPF. É como se eu tivesse mandado instalar um telefone lá num determinado endereço. E sendo que eu jamais estive em Brasília, não conhecia aquele endereço, não conheço ninguém lá.
quem é a pessoa que residia lá naquele local e que queria ter um telefone associado a mim. Por que que isso era preciso? Isso era a criação também, foi a criação de um enredo falso, de uma narrativa que eles estavam construindo. Eles estavam me associando com aquela pessoa. Eu descobri que aqui isso estava acontecendo, tomei as providências e separei esse telefone do meu CPF, consegui fazer isso. Numa outra situação, existe uma compra que eu fiz na 1001, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro, eu me dirigindo, desde que eu saí do prédio para a 1001, eu estava procurando canetas especiais para fazer gravação de videoaulas. E na 1001 eu encontrei uma seção lá de canetas, e quando eu estava nessa seção, veio um rapaz com um garoto, quer dizer, um rapaz não tão novo assim, e parou exatamente ao meu lado e ficou ali. E eu já estava achando meio suspeita a atitude deles, porque o garoto ficava do meu lado, mas na verdade o cara ficava por trás. E eles pareciam não estar procurando nada, só estavam ali. Eu então saí, fui para outra sessão e eles saíram, foram para o caixa. Quando eu vi que eles estavam no caixa, eu então voltei para aquela sessão. E no que eu voltei para a sessão, eles vieram do caixa e ficaram do meu lado de novo. Aí eu peguei, saí e fui embora. Isso pode ter sido, ou com certeza foi, a criação de um enredo falso. Numa outra situação, eu estava no Forte Atacadista, onde eu sempre vou para fazer compras. A maioria das vezes que eu saio do meu apartamento, eu estou indo para o Forte. E ali eu estou numa determinada sessão, procurando lá um determinado produto, não me lembro exatamente, verificando, lendo o rótulo e tal. E aí para do meu lado um garoto e o cara fica por trás. Eu não tenho certeza se são os mesmos lá da 1001. Pode ser que sejam os mesmos, não tenho certeza. Mas o fato é que esse garoto, ele vira para mim, eu estou de frente aqui para a prateleira aqui dos produtos, ele vira para mim e começa a perguntar alguma coisa que não tem lógica nenhuma com relação a algum produto lá que ele viu na prateleira, inventou alguma coisa. A impressão que eu tive foi essa. Ele começa a perguntar olhando para mim, do meu lado. E o cara que estava atrás respondia alguma coisa que também não tinha sentido nenhum, não tinha nem pé nem cabeça. E depois de ficar um tempinho ali nessa situação, eles então vão embora os dois. Eles não estavam com carrinho, não estavam com sacola, não estavam fazendo compra. O garoto jamais iria até a prateleira para tirar dúvida com relação àquele produto, que não era um produto que dizia respeito também a ele, não era nenhuma, sei lá, nenhum produto que pudesse interessar a ele, não era chocolate, não era bolacha, não era nada, era produto de cozinha, tempero, sei lá, alguma coisa assim, eu nem lembro direito o que era. Isso me pareceu claramente uma armação, uma criação de uma narrativa, de um enredo falso. E assim as narrativas vão se sucedendo. Mais recentemente, eu recebo um e-mail, por meio de um e-mail que eu não uso há uns 8 anos, talvez, dizendo que um tal de Pietro havia me adicionado para o grupo familiar dele, de um curso de inglês que chama Duolingo, é um app de inglês que existe. Ou seja, dá a impressão de que ele estava fazendo esse Duolingo e poderia associar alguém como familiar, e ele me associou então, e eu recebi o convite, eu tinha que aceitar o convite nesse e-mail. Existe o botão para aceitar o convite. Mas o interessante é que embaixo desse botão já estava escrito assim: Oba, você aceitou o convite, que bom, você agora faz parte do grupo familiar do Pietro. E sendo que eu não havia aceitado nada, que eu não havia clicado no botão. E ali já estava falando isso. Então, o que a maioria das pessoas seria levada a fazer? Ela diria, peraí, eu não aceitei, eu nem sei o que é isso. Ela clicaria, então, no botão para poder entrar, para poder, então, desfazer aquilo, ou para ter mais informações sobre aquilo. Mas, ao clicar no botão, ela estaria sim aceitando o convite. Aí estaria aceitando. Então, me parece uma esperteza, uma armação que eles fizeram para que eu clicasse e aceitasse. E, dessa forma, eles me vinculariam com esse Pedro. Isso se eu recebesse o e-mail. Porque, provavelmente, pelo tempo que eu não uso esse e-mail, eu já não teria mais acesso a ele, não receberia, e eles criariam, então, um vínculo meu com esse tal de Pietro, que eu não sei quem é, na verdade. Então, essa é uma narrativa falsa. Agora, grupo familiar, por quê? Esse Pietro está dizendo que eu sou da família dele? Quem que é esse Pietro? Eu não sei. Eu vou deixar o meu e-mail aqui
na descrição desse vídeo. Se alguém tiver mais informação sobre isso, souber quem é esse Pedro, envie para mim um e-mail explicando, dizendo, porque eu, sinceramente, não sei, não tenho a menor ideia de quem seja. Poderia, teoricamente, até ser alguém da minha família mesmo, porque tem desde 2018 que eu não tenho contato com eles. Se ele fosse filho de alguém, de um dos meus familiares lá, eu não ia ficar sabendo. Mas por que teria necessidade de criar um vínculo desse jeito? É tudo muito suspeito, é tudo muito estranho, são coisas muito suspeitas. Num outro caso, existe um cidadão aqui no meu prédio. Eu não sei se ele reside aqui, mas eu sempre encontro com ele aqui. Ele sempre está aqui, né? E ele já teve vínculo com pessoas, com moradores aqui, também uma moradora do prédio. Não vou entrar com mais detalhes. E esse sujeito, ele me dá a impressão de estar criando uma narrativa, criando um enredo falso, de que nós somos amigos, quando na verdade nós não somos, não existe amizade nenhuma. Então, em um dia eu estava chegando com um corretor, estava mostrando a portaria para ele, e por coincidência, ele estava exatamente, na hora que eu entrei, ele estava ali embaixo na portaria, no elevador. O elevador chegou, e ele lá de dentro do elevador pergunta, vai subir? Aí eu digo, não. O que 100% das pessoas fariam nesse caso? Subiriam. Ele não, ele sai e vem até mim, fica na minha frente e pergunta, mas não vai subir? Isso não tem lógica. A única explicação para isso é ele estar realmente forçando uma situação, né? Porque ninguém faria isso. Eu estava recebendo um ar-condicionado. Quando o elevador chega, quem estava dentro do elevador? Esse cidadão, por coincidência. E aí, eu entro com os pacotes no elevador, e aí ele quer descer no meu andar para me ajudar a descer com os pacotes. E eu, então, nego, falo, não, não preciso, não preciso. E aí eu desço. Eu desço sozinho com os pacotes. Eu achei muito estranho, porque quando ele desce, ele não sai do elevador. Se ele está chegando na portaria, ele deveria sair, mas não, ele permanece. Numa outra situação, eu entro no elevador, na garagem, aperto o meu andar, e o elevador, por estranho que seja, passa direto pelo meu andar e vai até o andar superior. No andar superior entra um casal, e em seguida o elevador desce. E quando o elevador desce, por coincidência, o elevador para exatamente no andar desse cidadão, ou que ele estava, né? E ele então entra no elevador e aí ele fica na frente do painel, na frente da porta e pergunta, você vai descer onde? Aí eu falo, meu andar, ele aperta e eu tenho que passar por ele. Quando chega, ele está na minha frente parado, tudo para simular que nós temos uma proximidade, que nós temos uma amizade. Numa outra situação, eu estou chegando de moto e ele está na garagem, na frente de onde eu tinha que passar para entrar na garagem. Ele está parado ali na frente e eu desviei dele e entrei, e subi. Não parei, mas o que uma outra pessoa faria, ela teria que parar para ele sair da frente, né? E no que a pessoa parasse, daria a impressão de que teria parado para conversar com ele. Ou seja, sempre forçando uma aproximação para dizer que existe uma amizade, que na verdade não existe. Então, eu tenho uma suspeita muito grande com relação a esse sujeito, da necessidade dele fazer isso, em virtude de muitas coisas que aconteceram no meu apartamento, por exemplo, e ele parece claramente estar criando aí uma narrativa falsa, um enredo falso. Olha só, eu moro em um prédio de apartamentos. Existem dezenas de apartamentos aqui. Se uma determinada pessoa estiver aqui no meu prédio, eu não sei, eu não fico sabendo, eu não vejo, eu não tenho conhecimento. Não tem como eu saber. Se essa pessoa estiver criando um enredo falso de que ela está junto comigo ou ela está me visitando, são enredos falsos. Por exemplo, num determinado dia, desceu do elevador 3 senhores, me parece, e um deles na frente vem até a porta do meu apartamento, e eu estava olhando pelo olho mágico, e aí ele fala, é esse apartamento? Aí o outro fala, o outro confirma, e tal. Aí daí a pouco, eles entram no elevador e vão embora. Então, o que foi isso? Isso, para mim, foi a criação de um enredo falso. Porque o cara confirmou que era o meu apartamento, então por que eles não chamaram ali se eles queriam alguma coisa? Eu achei muito estranho. Uma outra situação muito estranha é que determinadas pessoas, em determinadas épocas, elas acessam o hidrômetro, por exemplo, aqui do meu andar, e sendo que os 2 hidrômetros do meu andar são relativos aos apartamentos de baixo,
e acessam isso de dezenas é exagero, diversas vezes por dia, umas 3 ou 4 ou 5 vezes por dia. Por que que a pessoa tem que acessar tantas vezes por dia? Poderia ser um serviço que está fazendo, né? Então tem que abrir, fechar, abrir, fechar. Mas isso acontece muitas vezes, em muitos dias, em muitas semanas diferentes, ou até em meses diferentes. E esse é um negócio que eu nunca entendi. A pessoa chega, hidrômetro, e desce pela escada ou desce pelo elevador. Eu não entendi bem o que que é isso, eu nunca consegui entender. Eu, em 8 anos que eu moro aqui aproximadamente, eu fechei o meu hidrômetro talvez umas 2 vezes só, em 8 anos, 2 ou 3 vezes. Então eu não entendi o que que é isso, por que que tantas vezes por dia, né, tem que ser fechado. Numa outra criação de enredo falso, por 2 vezes, quando eu estava descendo com a minha moto pela garagem, entra uma garota e passa do meu lado. Em seguida, ela vai embora, ela some, vai, sobe para algum apartamento, não sei. Eu achei isso estranho na época, inclusive notifiquei que isso estava acontecendo. Eu percebi que às vezes, por exemplo, e isso poderia ser coincidência, eu fechava a porta do meu apartamento e faz um barulho, porque tem uma tranca eletrônica, ela faz um barulho alto quando a tranca é acionada, mas eu às vezes não saía. Eu estava olhando pelo monitor, pelo circuito interno do prédio. E eu então via que chegava essa garota lá embaixo com 2 cachorros. E ela olhava na direção da minha vaga, porque eu poderia estar ali. E, no entanto, eu não estava, porque eu estava olhando pela câmera. Isso, e eu disse então só depois, só num outro horário. Numa das vezes, eu fui até a minha moto, e aí ela veio até um carro que estava próximo. E aí ela me pergunta alguma coisa, e eu já estava cismado com ela, porque estava acontecendo várias coisas assim. E aí ela finge que eu respondi, continua falando como se estivesse conversando comigo, e sendo que eu não tinha respondido nada. E ela então, ah, tá, então tá. E ela pega e fala uma outra coisa, ah, então tá certo, tal. E ela estava falando realmente comigo, não era celular, não era. Estava olhando para mim, na minha frente, olhando para mim e perguntando e fingindo que estava conversando comigo. Aí ela pega o carro, tira e eu pego, saio, vou embora com a moto. Eu lembro que numa situação de serviço que teve aqui no prédio, a zeladora me pedia para parar a minha scooter, porque eles iam fazer um serviço ali, parar a scooter, exatamente, pelo que eu me lembro, posso estar enganado, mas eu acredito que não, pelo lugar que ela falou, a maneira como ela falou, era exatamente onde essa garota tinha um carro. Num outro caso, eu, certa vez, fui até a Avenida Atlântica, na Barra Sul, onde eu costumo ir, onde tem um estacionamento, as vagas de moto, na própria Avenida Atlântica, então facilita bastante. Eu tinha costume de ir ali exatamente por causa disso. E quando eu paro, então, ali e saio, eu costumo, em 99% das vezes, eu vou para a praia. E depois dou uma caminhada e tal, e depois volto. Só que nesse dia, nesse caso, eu não fui para a praia. Eu então vim para a rua de trás e fiquei ali, e em seguida eu voltei. E quando eu voltei, eu da esquina podia observar a minha moto. E ao lado da minha moto tinha uma garota com um capacete. E ela estava exatamente ali do lado da minha moto, olhando para a praia. Qual que é a explicação que se tem para isso? A garota estava com alguém que estava na praia e ela não foi e ficou ali, parado, mas estava só a minha moto ali, sozinha. Pelo menos onde ela estava. O que que isso quer dizer? Como é que se explica isso? Eu achei que poderia ser a construção de uma narrativa falsa. Eu, então, o que eu faço? Eu me dirijo até a minha moto, mas antes disso, parece que ela foi avisada de alguma forma, e ela então sai, se afasta. Eu vou para minha moto e vou embora. Eu achei isso também muito estranho, achei uma forçação. E o pior caso de enredo falso que aconteceu foi, sem dúvida, existe um vídeo aqui no canal falando sobre isso, com relação à venda do meu apartamento. Eu recebi aqui um casal, e esse casal, eles tinham 2 crianças, e essas crianças não se pareciam com esse casal, eram diferentes, fisicamente falando. O que acontece? Eles entram para o meu quarto e o corredor estava bloqueado por uma corretora e havia uma outra corretora que me chama na sala e começa a me perguntar se eu negociava o preço. E eu achei isso também muito estranho, a maneira como aconteceu, as coisas não tinham pé nem cabeça, e as coisas que aconteceram depois. Aí depois chegou um motorhome, parou, um outro dia, né? Um motorhome parou em frente, e aí eu desci para filmar o motorhome. No que eu filmo o motorhome e volto, param carros atrás
criando uma confusão que eu jamais vi em qualquer lugar aqui em Balneário Camboriú. Então, eles simulavam que havia uma briga. E aí, um empurrava o outro, empurrava o outro, empurrava, mas era só isso. Não tinha nenhuma violência. Era só um empurra daqui, um empurra dali, e falando muito alto. E isso é feito geralmente para desviar a atenção. Você se concentra naquilo, enquanto que num outro lugar está acontecendo uma outra coisa. São as técnicas que eles usam de criar distração. Então, possivelmente, se tinha alguém dentro desse motorhome, essa pessoa estava saindo e estava indo embora. Era a forma que eles tinham de tirar a pessoa de dentro do motorhome. Por que a pessoa estava ali? Porque talvez estava esperando eu sair. Porque eu não tinha saído nem no sábado e no domingo provavelmente sairia para fazer compra. Poderia ser isso, né? De qualquer forma, essa simulação da briga que teve foi uma coisa muito simulada, ou mal simulada, no caso. Bom, enredos falsos estão sendo criados. Eles tentam criar a ilusão de que determinadas coisas acontecem, ou de que eu tenho contato com determinadas pessoas que eu não tenho, ou que eu conheço pessoas que eu não conheço. Para quê? Para poder melhor enganar, melhor iludir pessoas de boa vontade, pessoas de boa fé, pessoas que vão acreditar naquilo que está sendo dito, que acreditam no bom coração das pessoas, e essas pessoas muitas vezes elas não têm esse bom coração. São pessoas, na verdade, que não têm vergonha na cara, porque uma pessoa que tem um bom caráter, a pessoa não vai aceitar participar de uma armação, participar de uma... eu estou me lembrando agora o caso de uma senhora que tem por aqui, que aceitou participar disso, e depois eu acho que se arrependeu, recentemente, inclusive, mas já tem algum tempo. Mas a pessoa de bom caráter, ela não vai aceitar participar disso. Se a pessoa aceita, é porque a pessoa tem um mau caráter e essa pessoa não tem vergonha na cara. A pessoa se vende por qualquer dinheiro ou por qualquer promessa de um carro, por exemplo,